Fala pessoal, tudo bem? Então, ontem nós tivemos o jogo entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, pela primeira parte das quartas de final da Copa do Brasil 2025. E foi um jogo no qual eu antecipei, né, as movimentações de Cruzeiro e de Atlético através de um shorts do YouTube. O link vai estar na descrição também. Então, vamos dar uma destrinchada aqui num rápido vídeo para poder entender como é que o Cruzeiro ele conseguiu, né, essa vitória, né? Foi uma vitória anunciada pelo Cruzeiro, né? Então a fraqueza mortal do Atlético que o Cruzeiro usou para vencer. Foi exatamente o que nós estamos plotando aí nesse gráfico. A gente pode analisar aqui que o Cruzeiro ele tem 52 recuperações no terço final, com 7 finalizações e 3 gols. Ontem quase que o Atlético sofreu um gol, exatamente nessa área, né? É, os jogadores que mais recuperam bola é o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Matheus Pereira. Exatamente nessa área onde o Atlético perdeu a bola, né? Ontem nós podemos ver aqui no vídeo. Repare que o Arana ele vai sair jogando e o jogador do Cruzeiro intercepta muito bem, sem falta, né? O lance prossegue e o Cruzeiro quase abre o marcador. Interessante que a gente vai ver o mapa do Atlético também, né? O Atlético teve 31 perdas de bola, essas 31 perdas sofreram 8 finalizações, e exatamente, né, a gente vai ver exatamente pelo lado esquerdo, que é o lado do Arana. Esses dados mostram que o Scarpa perdeu 4 bolas, né? O Coelho 4 bolas e o Natanael 3. Mas nós vamos ver no lance mais para frente, né, que o Scarpa perde uma bola e quase sai o gol do Cruzeiro. A gente pode ver esse lance agora. Tá vendo? Na verdade foi o Alexander que perdeu, né? O Alexander perde essa bola, o Scarpa estava aqui. O Alexander perde essa bola e o Cruzeiro quase abre o marcador com um grande chute. Pessoal, e os dados não mentem, né? Os dados não mentem. Então a gente pode ver, eu analisei no vídeo da semana passada no Shorts, né? Que o Cruzeiro ele joga com a linha muito alta. Então, isso não é palpite, isso é ciência de dados, né? E o Cruzeiro ele não ganhou por acaso. É, o Cruzeiro jogou com uma linha muito alta, né? A gente pode ver aqui, são 30 metros e meio de altura e possibilitou com que o Atlético ele viesse com uma jogada muito característica, né? O Atlético tem um cutback, ele teve 4 cutbacks e teve um que foi um passe-chave, né? E o Coelho, exatamente o Coelho que faz esse cutback. Exatamente o que nós vamos ver aqui agora. Teve esse passe em profundidade, houve um impedimento aqui, mas já foi uma jogada treinada, você pode ver que foi com 1 minuto de jogo do primeiro tempo. Então, o Atlético teve essa jogada muito boa, a gente pode reparar, tá vendo? Esse lance. Depois, aos 12 minutos, novamente, né, o Hulk recebe essa bola, cruza pro Scarpa, o Scarpa tenta fazer um cutback pro Coelho, mas estava impedido. Então, assim, a gente consegue ver que os dados, eles não mentem, né? Os dados não mentem. E o Cruzeiro vem também nessa sequência, né? O Cruzeiro está pelo ataque, pela esquerda, e ele tem vários cutbacks exatamente pela esquerda. Eles tiveram 2 com sucessos, 7 foram fracassados, 2 passes chaves e uma assistência, no qual surgiu um gol, né? Nesse jogo, o Atlético quase tomou um gol, e o Atlético também tem, nós vamos ver nos próximos dados, que o Atlético tem também as suas deficiências nos cruzamentos justamente nessa área, né? Ó, teve um cutback e o zagueiro do Atlético, excelente, retirou a bola, né? Aqui vai um dado muito interessante, né? Inclusive, o pessoal de casa de aposta fica maluco com esse tipo de dado. Por exemplo, o Atlético, ele costuma fazer gol, tá vendo? O Atlético costuma fazer gol aqui entre os 10, entre os 0 e os 10 minutos, onde foi o Atlético muito forte, né?
Depois ele costuma tomar gol aqui entre o minuto 15 e o minuto 20. Ele costuma tomar um gol entre o minuto 30 e 35, costuma fazer gol nesses minutos. Aí é que vem a jogada. O Atlético volta muito mal para o segundo tempo. Então ele costuma tomar alguns gols, né, entre o minuto 50 e 55 e o minuto 60. Aonde que saiu o gol? Exatamente nesse tempo, né? A gente consegue ver que o Atlético ele sofre algumas conduções progressivas, né? Aqui tem 33,33%, aonde existe esse buraco na defesa do Atlético, né, no meio de campo, e com 18%, que foi exatamente aonde o Fabrício Bruno arrastou a bola. Nós podemos ver, tá vendo? Exatamente. Gente, dado não mente. Exatamente aonde o Cruzeiro, o Atlético tem a sua dificuldade. Ninguém marcou, o Alexander boiou aqui, né? A gente via aqui o jogador do Cruzeiro livre. E ele foi puxando, chutou e marcou um golaço. Parabéns, Fabrício Bruno. Parabéns à equipe da seleção brasileira que identificou bem esse jogador. Depois, o Atlético tomou um gol, onde ele tem sofrido muito, né? Os escanteios, o Atlético tomou um escanteio pelo lado esquerdo, exatamente onde saiu o gol, né? Nós podemos ver agora na sequência. Vendo? O Cruzeiro lança a sua bola na área do Atlético e o excelente Caio Jorge consegue fazer o segundo gol, né? A gente enxerga que o Atlético tem tido várias falhas, tá vendo? Essa bola alçada poderia ter marcado falta? Poderia ter marcado falta, mas se o jogo seguiu, a gente vê uma completa falta de marcação, tá vendo? Olha o tanto de jogador do Atlético parado, analisando a bola. Olha, aqui tem 3 jogadores que o Fabrício Bruno conseguiu fazer essa assistência para o Caio Jorge. O Caio Jorge sozinho, olha o tanto, olha o Hulk marcando o Arana, né? E sai o gol do Cruzeiro. Exatamente, né? A gente consegue ver, aqui já são os outros lances, né? A gente consegue ver que o Atlético sofre muito escanteios pelo lado esquerdo do seu ataque, né? Sua esquerda defesa. Exatamente onde o Cruzeiro, onde já estava 0-0, né? E o Cruzeiro vem trazendo a bola e ele traz esse lance. Aqui ele vai fazer um cutback que não é tão... não foi mostrado nos dados, mas aqui ele tenta fazer uma jogada para dentro da área e uma boa interceptação, ainda estava 0-0. Aqui é um outro mapa, né, onde mostra que o Atlético ele concede 33 chances por esse lado esquerdo dele, né? E desses 33 saem 9 chances. A gente consegue ver no próximo lance. É uma bola que o Cruzeiro joga nas costas da zaga do Atlético e o Everson ele precisa sair para fazer essa antecipação e o Gabigol ele não consegue prosseguir com essa jogada. Então, pessoal, essa análise está aí. Quero que você se inscreva no canal, tá bom? Porque dá trabalho para fazer. Se inscreve no canal, compartilha aí, assina, marca o sininho para você poder ficar por dentro. E eu vou analisar os outros jogos, né? O Clássico do Rio e também vou analisar os outros jogos, né? Entre Corinthians e Atlético Paranaense e o jogo do Bahia, que será hoje ainda. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais.